mais do meu interesse pessoal, assim. Bom, então já deu 8h05, a gente vai dar um Perfeito, start Johannes. aqui. É com Muito você, aí bom. vocês começam e aí eu sigo aqui. Tá joia. Gente, meu nome é Christian. Eu, juntamente com Raquel, com Cláudio, professor Johannes, iniciamos um projeto aí de divulgação de um trabalho sobre a fáscia. E esse trabalho hoje se manifesta por meio dessa palestra. Agradecemos aí o interesse de vocês, apaixonados pelo movimento e pelo corpo humano. E nada melhor do que o professor Johannes para estar apresentando isso, né? E eu acabei de descobrir, inclusive, que dançava, que além de ser karateca, educador físico, conhecedor da fáscia, dança também. Então, nada melhor do que ele de falar sobre esse tecido tão misterioso como a face, né? Que a gente associa tanto com problemas musculoesqueléticos, com questões emocionais, e ele está hoje aí disponível para dar um show de aula para a gente compartilhar toda essa experiência. Então, sejam bem-vindos, aproveitem a nossa palestra. Durante a aula, nós desligaremos o microfone de vocês e depois, no final da apresentação, a gente abre para que vocês possam fazer as perguntas. Essa aula também será transmitida no YouTube, tá, gente? Do canal da Sinapse, que é a empresa que está organizando, inclusive, o curso com o professor Johannes, em parceria com a Raquel e com a Cláudia também. Tá bom? Uma boa aula para vocês. Raquel e Cláudia, querem falar alguma coisinha? Tá bom. Bom, primeiro, agradecer, né, a presença de vocês, e, porque tem uma parte de tudo isso que é o interesse, né? Eu sou interessado nos estudos da face e também as pessoas que estão vindo, de alguma forma, se interessam por alguma temática. E o tema da face que eu vou trazendo é sempre relacionado à vida humana. Então, desde já é importante eu deixar isso claro, que conforme eu vou discutindo isso num campo que se situa de poder falar sobre a relação da vida humana daquele indivíduo com ele mesmo e, a partir daí, o que ele pode fazer para poder pensar as suas soluções nos seus cotidianos, né? E isso passa necessariamente no meu trabalho pela capacidade de autointervenção, de interferir na própria estrutura corporal, aprendendo a fazer modulações que possam levar o sujeito a poder reorganizar a sua própria condição, né, de um sujeito que está ativo ali no mundo. Isso, para mim, é uma questão da postura, tem uma relação com a postura, como a doutora Aida Rolf traz isso fortemente para o Rolf, e também tem uma questão das atitudes, e a gente vai entender a atitude como a organização da subjetividade como expressão motora. Isso eu trago fortemente do trabalho de Stanley Kahneman, da psicologia formativa, certo? E daí eu vou apresentar um pouquinho desse trabalho, eu vou contar para vocês uma história, eu vou andando e contando uma história para vocês, a partir disso que a gente está aqui chamando, né, de face, tecido conjuntivo e assim por diante. Tá bom? Deixa eu se organizar aqui. Aí a gente segue fazendo uma narrativa aqui. Bom, então, esse é o grupo que está assistindo vocês, que está trazendo isso para mais perto, essa conversa, né? E um pouco de mim, hoje eu faço doutorado nas ciências do envelhecimento, estudando face, envelhecimento e questões relacionadas ao humor. Então, a face enquanto um elemento também associado à vida emocional a partir das alterações orgânicas, é isso que eu quero estudar. E aqui é um pouquinho da minha história. Fui um atleta, né? Sempre fui atleta, e isso me trouxe para a questão do movimento. E depois, em 1998, eu começo a me interessar pelos trabalhos da doutora Ada Rolf, vou estudar o Rolf, me formar, e começo então a entrar em contato com aquilo que vai ser o assunto da fáscia. Daí eu sigo, vou fazer um curso de formação de crânio sacral, depois eu vou fazer a formação esteco e assim por diante, e começo a pensar o trabalho da fáscia como um elemento chave na atividade motora. E em 2014 eu vou para a Alemanha, começo a estudar com o professor Robert Schleip e um grupo, para poder pensar a fáscia também do ponto de vista do desempenho motor e do desenvolvimento motor.
Basicamente, aí eu vou contar um pouquinho mais, eu começo também a me interessar sobre estudar a dissecação para poder compreender a fáscia, e isso me levou, né, a um projeto chamado Body World Plastination, para quem já viu aqueles trabalhos de corpos plastinados. Eu trabalhei 4 anos lá na Alemanha, trabalhando nesse grupo. Hoje eu sou membro da Fashion Research Society, um membro diretor da Aida Paulina Rolfe Research Foundation, né? Então, traduzi vários livros, e tem esse em particular, que é um livro sobre fáscia no movimento, que eu aconselho. Já existe uma segunda edição, essa é a primeira, mas que dá conta suficiente para a gente poder falar de fáscia. Então, é um pouquinho do meu percurso. Bom, de uma forma geral, quando a gente estuda anatomia ou quer falar sobre estrutura, sempre foi um assunto, né, estudar a anatomia do seu ponto de vista segmentado. Então, a gente vai sempre falando, né, como é que a gente organiza o corpo a partir das suas, dos seus elementos estruturais individualmente. Então, é uma anatomia topográfica que tenta entender o corpo a partir da posição muscular e ele como um agente por si. E isso passa a ser importante na história da construção do pensamento humano, mas também leva a uma ideia de que o corpo é partido, né? Que você pode fazer relações de movimento de uma forma muito isolada. Então, os estudos da fáscia começam, particularmente em 2007, começam a trazer, já tem os estudos da Ida Rolf, da osteopatia, outras pessoas estão trazendo fortemente esse assunto, mas um grupo se reúne e começa, a partir de 2007, lá na Universidade de Harvard, a trazer essa proposta de fazer uma investigação sobre a face. E essas são as bases, né, do trabalho. Eu tive a oportunidade de estar com todos eles e ainda mantenho contato fortemente com a Carla e com o Robert. Então, 2012, um grupo se reúne para começar a achar uma terminologia para pensar a fáscia, e aí se começa a discutir o que é a fáscia, o que é a fáscia, né? Até então, a fáscia, a tal da fáscia, não era exatamente um elemento de estudos, era pouco conhecida como uma parte integrante da estrutura corporal. E a partir desse 2007 para cá se começa então a entender que ela tem uma força relativa na organização estrutural, como já se falava, de suporte, mas que participaria de outras dinâmicas do corpo. E esse grupo então passa a dar a primeira forma, né, de um conhecimento sobre a estrutura da face, dizendo a face é uma bainha, uma lâmina, um estado, né, de tecidos agregados do tecido conjuntivo e que tem então a capacidade de poder formar redes internas do corpo. E aí é nesse momento que em 2018, né, se forma esse grupo, e esse grupo então vai começar a elaborar um programa que vai resultar, né, nos estudos no reconhecimento da face como um tecido que tem uma trama interna feita de estruturas laminares que abordam e abarcam, né, as estruturas vasculares e neuronais, tem o trato neurovascular, mas que também, então, os tecidos se comunicam entre eles através dessa trama facial. Diferente de pensar lá, o músculo tal contrai, o outro só é antagonista, na realidade, a gente vai depois descobrindo que os tecidos se relacionam entre eles através da trama facial. E isso, então, vai dando apoio à ideia de um corpo que trabalha com uma unidade, né? Então, a estrutura músculo-esquelética também agora vai pensar a face como um elemento-chave. E aí a gente conseguiu chegar nesse trabalho em 2021 para 2022, chamado FREA, vocês podem encontrar no YouTube, onde a gente fez o primeiro corpo plastinado sobre o tecido conjuntivo. Claro, não tem o material mais um material viscoso, hidratado, mas a gente pôde ver as camadas e começar a reconhecer, né, que tinha, então, uma estrutura de suporte que dava um envoltório, mas que também criava camadas e estruturas de camadas do corpo, diferenciadas entre si, mas correlacionadas na construção da ação motora. Então, quando a gente vai trazendo então os estudos da face, a gente vai entendendo então que a face ela tem relações, né, com o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, tem relações com a atividade tônica da face via estruturas musculares e também
tem, então, um design no corpo que mostra que a musculatura, na realidade, está entre si entrelaçadas através de uma dinâmica do tecido conjuntivo. E a gente vê aqui, por exemplo, o glúteo máximo com o tensor da fáscia lata. Na prática, eles estão dentro da mesma fáscia, né? Que essa é a fáscia lata. E o chamado trato iliotibial, estou falando anatomicamente que é importante, na prática, são como se fosse um tendão estendido desses tecidos. Ou seja, quando eu contraio aqui o tensor da face lata, o glúteo vai ser ativado, e quando eu contraio o glúteo, eu vou ativar o tensor da face lata. Então, você começa a pensar que o corpo funciona através de uma dinâmica, tendo como suporte o tecido conjuntivo, ou seja, eu contraio esse tecido, ele ativa esse tecido facial, e esse tecido facial também dispara atividades no tensor da face lata. Então, a gente começa a enxergar uma unidade estrutural de um corpo múltiplo de atividades, né? Então, começam os primeiros estudos abrindo essas conversas sobre a dinâmica desse tecido a partir das suas fibras de colágeno, que então são capazes de transmitir força e gerar interação entre os diversos grupos musculares. Então, a gente começou a estudar a face e hoje a gente entende, né, a face como um elemento importante no alongamento, importante na dinâmica interativa. Olha, como é que o pé está relacionado ao psoas, o psoas ao diafragma, o diafragma ali a musculatura do pescoço. Então, a gente começa a enxergar uma dinâmica nesses tecidos. E aí, então, a morfologia do corpo, né, é uma morfologia associada à face. O que que a gente fez? Isso aqui é um trabalho que eu fiz lá também em Guben, onde a gente vê aqui, olha, o glúteo máximo, o grande dorsal, o glúteo máximo com a face alata, e aqui a face braquial, na realidade, um tecido único. Diferente do que está no livro de anatomia. Aqui é o latíssimos, aqui é o glúteo máximo, ali estão o bíceps, o tríceps. Não, a gente vê que, na realidade, existe uma relação, ou seja, eu mexo esse braço aqui e eu vou ativar as estruturas lá das pernas também. Então, isso passa a ser um assunto, né, na dinâmica do movimento. Então, o que a gente vai vendo é que o corpo é feito de lâminas, essas lâminas se comunicam entre si e também permitem movimentos relativos entre eles. Esse aqui é parte daquele corpo que vocês viram ali em pé, né? E quando a gente vai vendo a tal da face aponeurótica, quando a gente abre essas janelas, a gente vai vendo que os músculos também têm os seus túneis por onde eles deslizam, e esses deslizamentos também fazem parte de uma interação coletiva. Então, na prática, a gente vê um super tecido conectivo que vai ligando pernas e tronco, tecidos entre si, e, ao mesmo tempo, o tecido faz diferenciações nos seus envelopes musculares. A gente tem uma face aponeurótica, uma face muscular, a gente começa a falar de muitas faces, né? E quando a gente olha aqui também, olha, está levantando, né? A gente vê uma lâmina, aqui uma outra lâmina, dentro dessas lâminas nascem as fibras musculares, né? Não é que a gente tem um músculo, as fibras musculares nascem dentro da trama facial e vão formando aquilo que a gente chama de músculo. Então, um grupo muscular, por exemplo, o grande dorsal, vai deslizar sobre os eretores da espinha embaixo, mas, ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, na região espinhal, ele tem uma zona de ligação. Então, a fáscia liga e faz diferenciações. E isso foi um assunto super importante, né? Quando aqui, olha essa, eu estou aqui abrindo o tecido, a gente vê uma trama aqui interna, parece uma teia de areia, e essa trama é rica em materiais solúveis em água. Então, eles ficam aqui hidratando e nutrindo os tecidos conforme a gente vai fazendo as práticas de movimento, e isso é feito exatamente para enriquecer o ambiente de nutrientes para poder depois, né, o corpo receber os nutrientes através da trama facial. Bom, isso aqui é um pequeno recorte, então a gente vê que a face é feita de estruturas que são da periferia para o centro, então vai estar, tem a pele, uma fáscia chamada fáscia superficial, depois uma fáscia chamada profunda, depois as fáscias musculares propriamente dito. Quando eu venho para cá, que eu olho aqui o músculo, essa pelinha que vocês estão vendo aqui é essa aqui, e depois tem a própria estrutura, e a gente vai olhando que então esses tecidos branco, né, esse tecido colaginoso, ele vai se aprofundando com o desenvolvimento ao longo do tempo, e isso vai gerando cada vez mais particularidades. Então, existe uma dinâmica que a fáscia permite,
que é as lojas, né, das fibras musculares deslizarem umas sobre as outras, ou seja, o movimento ele consegue criar diferenciações em velocidades, tempos de contração, e, ao mesmo tempo, ele tem uma unidade estrutural no seu conjunto. A mesma coisa se eu juntar aqui 4 músculos e colocar a face aponeurótica, eu tenho, por exemplo, a estrutura do quadríceps. Se eu envolver com a face lata, eu tenho toda a musculatura da coxa envolvida por uma superlâmina. Então, ela vai do macro ao micro, criando estruturas de unidade. E a gente vê que ela tem uma trama, né? Quando a gente faz esse pinch, a gente vê a trama. E aqui é legal de ver, porque isso aqui, olha, transverso do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno. E a gente vê que na prática a gente não está vendo os músculos, mas se vocês olharem aqui, a gente vê as fibras musculares e, na realidade, a gente vê bainhas. E essas bainhas, então, formam um conjunto de atividades que trabalham de uma forma organizada e coletiva. Não é o músculo transverso, o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno. Na realidade, são subestruturas de uma grande estrutura contrátil que vai formando, então, a organização musculoesquelética, né? E, então, o que acontece aqui nessas tramas, né? Se esses tecidos conjuntivos começam a desidratar ou ter problemas, por exemplo, como diabetes ou outras patologias, ele pode se desorganizar a tal ponto que esses tecidos deixam de poder ou deslizar ou de se organizar, criando contrações musculares e isso alterando a percepção do sujeito, né? Então a gente fala muito de uma matéria que é o tal de hialuronano ou ácido hialurônico, que se fala tanto por aí, que uma vez, quando a gente faz movimentos, o próprio corpo vai construindo, né? Vai produzindo esses ácidos hialurônicos para permitir o deslizamento entre essas fibras, entre os músculos, entre eles. Quando esse hialurônano fica muito rígido, ele vai perdendo, vai ficando mais densificado, diminui, dificulta. Por exemplo, de manhã a gente levanta, está meio duro para fazer exercício, aí depois que faz um pouco de alongamento, exercício, isso aqui fica mais quente, e isso então vai permitir o movimento deslizar. Isso então vai falar, ah, estou com uma sensação de alívio, fiquei mais leve, estou mais à vontade. Isso tudo associado então à presença desses materiais que são próprios do tecido conjuntivo, né? Então, basicamente, a fáscia ela é feita de uma matriz extracelular e células. Tem células que a gente discute, né? Que elas têm, cada uma delas tem uma importância, desde as células que, que estão associadas ao sistema imunológico, nervos e vasos, osteoblastos, condroblastos, assim por diante, e a própria matriz, que é feita desse material fibroso, tendões, ligamentos, aponeuroses, né? Estão tudo associados a essas fibras e a matéria da substância fundamental, que é basicamente de águas e proteínas, que vai, então, permitindo o corpo refazer os seus tecidos, mas também fazer circular a atividade nutricional e a hidratação do corpo. Então, a gente vai ver um filminho aqui rapidinho, que aí a gente vai ter uma base. Eu tirei o som, mas dá para a gente começar a ver. Isso é uma filmagem, né? Do tecido mesmo, é tecido em vivo, e a gente vai vendo uma trama, né? Feito de um material, parece uma película. E aí, quando a gente olha mais, ele tem essa organização de tecidos em trama, que vão, então, esticando e encolhendo. Esses são os tais do colágeno. E a gente vê que, por exemplo, o sistema vascular está aí associados, né, dentro presente, como eu mostrei antes. E conforme a gente vai contraindo, estendendo, também o processo vascular vai acompanhando e ajudando a fazer a difusão osmótica do trabalho. Então, os tecidos se movem entre eles e têm, ao mesmo tempo, uma tensão de conectividade. Eles se mantêm conectados, mas, ao mesmo tempo, podem deslizar uns sobre os outros, né? Agora, a gente vai dar um salto aqui. Quer dizer, é importante entender que a fáscia da estrutura humana ela tem condições de organização diferentes das fáscias de outros animais, inclusive dos primatas, né? E isso é importante porque uma coisa relacionada à estrutura humana implica que o seu conjunto facial tenha distinções deste outro ser vivo aqui. Isso quer dizer que uma organização da estrutura humana depende também da sua estrutura facial, da forma como está organizada. Por exemplo,
os tendões de Aquiles, que vai ter aqui no humano uma certa dimensão, e que são pequenos, por exemplo, aqui. A face lombar desse sujeito, na face lombar do reto do abdominal, da estrutura da galha aponeurótica e assim por diante. Então, a estrutura humana tem uma organização musculoesquelética com a sua própria estrutura facial, que permite, então, um outro jogo de atividades na percepção e na organização motora. A base de se pensar a estrutura humana é pensar também as estruturas de tensegridade, que então vão falar que aquelas fibras mantêm uma certa ordem estrutural de acordo com o jogo tensional desses elementos elásticos, uns em relação aos outros, ou seja, a dinâmica espacial do corpo passa obrigatoriamente pela construção desse tecido conectivo, que então vai se formar de várias maneiras, né? Então, tendões, ligamentos, face aponeurótica, face plantar, face palmar, galha aponeurótica, meninges, dura mater, pia mater, os ligamentos intervertebrais, assim por diante, a dinâmica da estrutura da pleura, do peritônio, e assim por diante, todas as estruturas formadas de tecido conjuntivo criam uma dimensão espacial no corpo. E é atrás dessa dimensão espacial que a gente trabalha nos trabalhos que envolvem o tecido conjuntivo. E aí o que vai, né, o que o professor Alexander traz? Diz o seguinte, olha, esse tecido conjuntivo, mais do que tudo, ele também ajuda a promover a produção de energia elástica. E aí a gente começa a ver uma função mais do que de agregação e de suporte, mas também na própria dinâmica do movimento, na caminhada, na corrida, no salto e depois nos arremessos, em várias práticas de movimento, o tecido conjuntivo então passa a ser também entendido como um elemento que dá suporte à formação de energia dentro do corpo, basicamente de energia elástica, né? E aí a partir daí, então, se vai falar de vários estilos de movimento, os movimentos contínuos, como o do canguru, mas também movimentos, por exemplo, um salto único ou um salto contínuo. A diferença entre você estar descalço e calçado, a diferença do piso, se você vai fazer vai exigir mais da face intramuscular, da face extramuscular, e isso então tudo passa a modificar. A gente começa a entender que existe uma relação desse corpo com o seu meio ambiente e as construções das estruturas corporais também então estão associadas à sua relação com o seu deslocamento no ambiente periférico a ele. E aí a gente vai, inclusive hoje na prática, na aula, né, eu escolhi o tema aqui da fascia plantar e da estrutura do tendão de Aquiles, né, para poder falar um pouquinho sobre um treinamento, né? Então, esse é um dos temas de estudos, a gente vê aqui a fascia plantar, as estruturas retinaculares, a fascia aponeurótica, né, a base da bainha do tendão de Aquiles. E aí o que mostra esse estudo, né? Que, se, por exemplo, se essa área tiver uma restrição de tensão, ou seja, a força que é produzida no pé não consegue passar para a estrutura tendínea e vice-versa, a gente pode ter, por exemplo, patologias como tendinopatias associadas à restrição do tecido conjuntivo, porque a dinâmica tensional não está acontecendo. Então, a pergunta é como é que será que a gente vai fazer com que a força transite de um ponto para outro? Então, essa visão macro de que o corpo funciona por cargas de tensão que vão passando pelo corpo é muito, 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 muito importante, né? Então, quando a gente vai falando da fáscia plantar, claro, a gente vai falar então também das estruturas da fáscia crural, mas também ali do tendão de Aquiles. Então, a pergunta é, bom, então que dinâmica esses tecidos têm entre eles? E uma primeira resposta é o tecido conjuntivo. É ele que vai, de alguma forma, então, fazendo um caminho de forças pelas estruturas corporais, né? E quando a gente olha aqui uma imagem de ressonância, a gente vê que existem zonas diferentes de resistência, ou seja, tudo isso aqui é tecido conjuntivo de várias naturezas, periósteo, uma parte aqui das bainhas associadas às estruturas mais cartilaginosas, depois a trama do tecido conjuntivo, face profunda, face mais superficial, e isso, então, existem meios de trabalhar, um deles, por exemplo, é o foam roller, né? E a partir daí, então, que continuidades isso tem então com os isquiotibiais e depois com as estruturas do sacro tuber, isso vai subir pela coluna, como é que isso vai acontecendo?
Então, existem práticas que vão ajudando a gente a criar essa associação, essa dinâmica dos tecidos conjuntivos. Ou seja, se eu entendo que a face é um elemento estrutural contínuo, eu consigo entender que esse exercício, né, faz uma relação entre as mãos e os pés. Se eu penso, só o isquiotibial, só aqui o tríceps, só o peitoral, eu não consigo enxergar o trabalho da face. O trabalho da face indica que eu vou fazer uma produção de movimento que cria o máximo possível essas conexões. Então, a gente começa a falar em redes, entendendo que a face funciona como redes ou cadeias de transmissão de força e de conectividade. A outra parte que é super, super importante foi entender que a face era inervada. Então, uma série de mecanorreceptores presentes na face geram, então, para o corpo também informação sensória, e a atividade sensorial da face corresponde a quase 80% da nossa atividade sensorial. É pouquíssimo na atividade musculoesquelética e muito mais pelas estruturas do tecido conjuntivo. Isso é importante, ou seja, se o tecido conjuntivo tiver restrições, a gente está gerando menos informação para o córtex e, com isso, menos soluções coordenativas e experiências também emocionais que podem levar a estados de uma pouca percepção sobre o próprio movimento e também pouca capacidade de organizar respostas para o meio ambiente, né? Isso vai alterando, digamos, o humor. Então, quando acontece isso, a gente vai começar a pensar, né? Bom, que relações então isso tem também com o córtex motor e que importância então tem desde as estruturas das fáscias ali do endomísio, perimísio, que são da própria estrutura muscular, porque é ali que esses botões estão, eles não estão no músculo, eles estão nas estruturas do tecido conjuntivo periférico e que envolve aquele tecido conjuntivo, aquela estrutura muscular e que informações isso leva para o córtex e que imagens que eu vou fazer para depois, quando eu for fazer um movimento chamado voluntário, eu tenha a capacidade de reorganizar as atividades motoras que eu preciso. E aí eu vou dar uma parada, né, só reflexiva, para a gente começar a se encaminhar para a nossa aula, que é o seguinte. O Gibson é um psicólogo ali dos anos de 1960, né, que vai trazer uma questão importante, procurando entender a psicologia do ponto de vista motor. Então, ele vai trazer algumas categorias sobre a ideia da percepção, sobre os conceitos da percepção, que ele vai, então, chamar de affordance, ou seja, como cada um de nós vai organizar uma postura ou uma condição estrutural postural que permita eu estar naquele ambiente de uma forma assertiva. Tá certo? Quer dizer, por exemplo, um pássaro, quando vai fazer um mergulho no mar, ele reorganiza a posição das asas para poder fazer o mergulho. Aquilo ele vai chamar de affordance. Quando eu vou subir escada, o movimento que eu faço de elevar os pés em relação àquela altura e o esforço que eu vou fazer é o affordance. Quando eu sento numa cadeira, eu faço um design do meu corpo que eu vou chamar de affordance, ou seja, quais são as possibilidades de movimento que eu tenho naquele ambiente que me permitam interagir naquele espaço que é pós-pessoal, né? Ou seja, para além do meu próprio corpo. E isso, então, vai fazendo com que eu tenha que me organizar para estar naquele meio. Muitas vezes eu vou modificar aquele meio para poder estar ali. E esse jogo de possibilidades que ele chama de affordance, que então vai entrar no campo das subjetividades. Nisso, então, modificar a forma do corpo é uma maneira com que a gente, então, vai começar a poder se integrar ou se inteirar dos ambientes. E essa é uma máxima para o trabalho da face. A face é reorganizável, a face é treinável, a face tem um nível de plasticidade, ela pode aumentar a sua potência ou diminuir a sua carga através de práticas específicas. A função disso é adaptabilidade, né? Então, se eu modifico o meu meio, eu modifico os designs do meu corpo. Essa que é a nossa fala aqui, né? Então, eu mudei o ambiente, mudando o ambiente, eu mudei as condições estruturais. E aí a gente trabalha nessas organizações estruturais, alterando esse meio ou também alterando o meio periférico. E para isso existe uma série de atividades que a gente pode fazer de autointervenção, por exemplo, aqui com a bolinha, uma autoliberação, né, que vai permitir, então, uma atividade de reconhecimento do próprio corpo. Então, a fáscia
tem uma função na questão da consciência corporal. Então, ela tem uma função motora e tem uma função sensível e também, junto com isso, uma atividade perceptual de autorreferência, ou seja, de consciência, né? Algumas referências, né, importantes assim que vocês podem encontrar, com exceção desse Fashion Fitness, que só tem em inglês, os outros você pode encontrar em português. Esse aqui, o Atlas, é um livro master, né, para quem quer estudar e se aprofundar nas questões da face. Basicamente, então, eu estou dando um stop aqui, a gente acabou essa primeira parte. Nós vamos ter um curso, eu vou fazer um breve aqui para fazer que é uma propaganda, né? A gente vai ter 4 encontros, onde em cada encontro a gente estuda a face de um ponto de vista anatômico, fisiológico, do ponto de vista do movimento, e depois uma prática. E nessas práticas nós vamos desenvolver uma sequência de 12 sequências de exercícios para que vocês possam ter como um trabalho a ser praticado. Então, trabalhos respiratórios, trabalhos de movimento, trabalhos de equilíbrio, trabalhos de organização visceral, pélvico e assim por diante. Então, em cada mês, né? Em cada mês a gente tem um encontro, num período de 4 horas, onde a gente vai melhorar essa dinâmica, tá bom? Aí as inscrições depois vocês vão fazer. E esse aí sou eu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma prática, e qual é a base dessa prática? A função, né, da atividade da face plantar no deslocamento. Então, eu estou fazendo uma escolha de exercício, onde a gente vai procurar entender a face plantar do ponto de vista da dinâmica do deslocamento. Ok? Então, é uma visão que tem um conteúdo antropológico e tem um conteúdo, aí, digamos, biológico. Ok? Então, nós vamos para a nossa aula prática. Eu vou desligar aqui um pouquinho. Um momentinho só. Tudo bem, gente? Importante aí que a gente esteja pronto aí para poder fazer. Eu vou chamar a atenção de vocês, que vocês se acomodem no lugar, para que a gente possa se organizar. Essa aula eu gravei para poder estar aqui com vocês, então, para a gente poder, vocês vão estar fazendo uma aula que está gravada, né? E para poder ficar o texto todo pronto. E depois estou convidando vocês para a prática. É importante, assim, eu fiz uma aula bem sem equipamento, só precisa de um espaço para vocês se trabalharem. É uma aula razoável, tem aí 30 minutinhos de prática. Se vocês cansarem, vocês dão uma descansadinha, seguem, mas é importante ir acompanhando que tem uma sequência, tem uma lógica de trabalho, né? Trabalhar com a fáscia não é só trabalhar o movimento, é escolher os exercícios que vão dando um aspecto de uma visão do aquele trabalho de uma forma holística e integrativa. E isso é importante no trabalho. Então, a fáscia, ela é um elemento elástico que responde a estímulos elásticos. E essa resposta, então, vai ter uma série de atividades sensoriais que vão, então, trazer para a gente alguns tipos de experiências sobre o ponto de vista, no caso da face plantar, de equilíbrio, relação de potência de força, deslocamento, respiração e assim por diante. Tá bom? No curso a gente explica mais o que é. Então, as fáscias são muitas fáscias, e aí como é que a gente vai integrando as fáscias mais periféricas das fáscias mais profundas, o que é do tronco, o que é da perna, o que é do braço, o que é respiratório, mas que isso, então, como é que isso funciona em cadeias de tensão mecânica, é a nossa conversa aqui. Tá legal? Então, estou convidando vocês, eu vou transmitindo e vou ficar aqui pertinho de vocês, tá? 2 minutinhos para vocês ocuparem o espaço. Quem não for fazer, assiste, pode anotar, mas eu convido a fazer, para que a gente tenha uma conversa prática sobre da experiência que vocês vão ter com a aula. Uma aula básica, super simples, mas tem uma dinâmica dentro dela, né? Isso, se arrumem, se organizem. Isso. Bom, gente, quem está chegando aí, que eu não falei, bem-vindos, né? Oi. Vocês veem que eu vou andando, né? É denso o trabalho, né? Em poucos tempos, mas a gente vai avançar aqui mais um pouquinho, tá bom? Então, eu vou abrir a aula para vocês.
Oi, Ale, tudo bom? Oi, gente. Então, vamos lá. Vou abrir a aula, aí a gente segue com a prática, tá bom? Um momentinho, um momento, um momento. Pá, está. Pronto. Vou aqui, ó. Muito bem. Vamos lá? Então, Bom, bem-vindos à arrume uma nossa aula. cadeira, né? Arrume uma cadeira para vocês começarem sentados. E aí eu vou abrir. Sejam bem-vindos à minha casa, tá bom? E eu vou começar a falar, vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que vai estar acontecendo. Então, bem-vindos à nossa aula prática, dessas que são relacionadas à função da fáscia no movimento. Hoje, particularmente, eu destinei essa aula para a gente pensar a partir da fáscia plantar, como isso, então, é parte de um sistema de funcionamento do próprio equilíbrio do corpo. Tá bom? Nós vamos começar fazendo e seguindo alguns princípios que regem o trabalho da face. Ele começa com o trabalho de liberação miofascial. Então, nós vamos primeiro fazer uma massagem. A gente, eu vou pressionar o pé e vou alargar os pés para o lado, fazer uma pequena pressão com deslizamento, pressão, deslizamento, né? Criando primeiro esse movimento de começar a, através da pressão, criar uma dimensão espacial na face plantar. Então, eu vou espacionando, criando, sempre aperto um ponto, estico o outro, vou fazendo um movimento de abrir os tecidos, né? Isso vai ajudar, na primeira parte, a hidratar os tecidos, mas também a fascia plantar funciona como um sistema proprioceptivo. Então, a gente vai elaborando e melhorando a atividade sensória do pé, enquanto vai estimulando. E é importante fazer esse apertar e soltar, uma vez que a gente tem vários tipos de receptores, né, baroreceptores no pé, então a gente trabalha junto com a pressão, né? E o movimento vai até a linha do calcanhar, a gente já explicou, né, a importância do calcanhar. Agora eu vou segurar aqui na parte média aqui do pé, aqui na linha do navicular, dos cuboides, e vou pegar aqui outra parte dos pés e vou fazer movimentos de torção e contratorção, fazendo como se fosse um movimento de hélice, né? E só fazendo esse movimento de readaptação da posição das articulações umas em relação às outras. É importante. O pé tem uma função também adaptativa, né? Ela tem uma função proprioceptiva, também tem uma função de suporte, ou seja, os tecidos têm que se poder se reorganizar durante a locomoção para poder reajustar o peso do próprio corpo. Ok? Vou fazer a mesma coisa no outro pé. Eu começo de novo, né? Esse trabalho de pressionar e deslizar. Então, é uma forma de fazer a liberação. Isso nós vamos conversar bastante durante o curso. As técnicas de liberação miofascial, no caso da autoliberação miofascial, e as suas funções. Tem vários tipos de técnicas, essa é uma delas, né? Cada tipo de fáscia precisa do seu tipo também de trabalho específico para poder, digamos, melhorar ou aumentar a sua dinâmica. No caso, aqui uma atividade proprioceptiva e depois de mobilização dos tecidos profundos, né? Ajudando os tecidos poderem se mover um em relação ao outro, ok? Mesma coisa. Seguro bem aqui na linha aqui do navicular, bem na região subtalar mesmo. E aí, você vai fazendo esses movimentos de torção e contratorção, mas para ajudar o sistema a começar a fazer movimento adaptativo mesmo, né? A gente já explicou. E
Muito legal. Vamos para agora começar a estimular um pouquinho nessa linha de calcânio, flexão e extensão aqui do pé. Aponta o pé no chão, firma e faz o movimento de calcânio de descer e subir, começar a estimular ali um pouquinho aqui essa região mais da articulação, ok? E aí eu vou virando o pé para dentro, para fora e vou quase que tirando um pouquinho o pé do chão, batendo um pouquinho a ponta do pé no chão. Isso, de novo, né? Aquele trabalho com os baroreceptores, aqui Pacini principalmente, né? E vai virando. Você pode alternando. A gente sempre trabalha com esse sentido de multivariados movimentos. E essa pequena, quase um toque que vibra ao mesmo tempo que cria impactos, né? Excelente. Te dá um tempinho, espera acomodar, te vê o que é esses trabalhos mais de pressão rápida com vibração. Então, também na face tem várias dinâmicas de velocidades, de forças para a gente ir podendo estudar. Ok? Vamos trabalhar um pouquinho agora a relação, né? Começar a trabalhar a puxada da face plantar em direção à crura da perna, a face lata, e depois envolver a musculatura dorsal e dos braços. Então, eu levo o calcanhar lá na frente e faço o movimento de fazer um pequeno rolamento de antiversão da pelve e retroversão. Ok? Então, é bem aqui na região sacral mesmo. Eu levo os isquios para trás e já vou começando também a entrar com a sacroiliaca, né? Isso é importante que a gente vá achando essa dinâmica. E aí, quando eu chego lá na frente, eu pressiono o calcanhar para frente, os isquios para trás e começo a trabalhar um pouquinho os isquios. Isso. Aí volto. E aí eu giro um pouquinho o pé para fora e vou dimensionando a direção dos movimentos, lembrando que a face é um sistema integrado, né, tridimensional. Então, a gente trabalha com esse conceito de dimensional. E agora, dentro desse balanço, eu também vou variar o movimento da rotação da pelve, aqui na região do trocânter, e começando a procurar mais caminhos para passar. E a gente usa esses pequenos balancinhos para começar a ajudar a criar um pouco mais de estímulos, né? Isso. E agora eu levo o braço lá na frente e balanço para dentro e para fora. Esses pequenos gestos, né? Para ir ajudando o movimento, aí criando um pouco mais de amplitude. Isso. E aí eu vou girando o tronco, pé, braço, perna, balanço. Aí dá um tempinho e espera formar uma imagem, né, do trabalho que você acaba de fazer. Entra com as respirações, isso ajuda a aprofundar a experiência, né? As respirações longas. A gente dá um tempo, vamos começar do outro lado, calcanhar lá na frente. Esse outro pé apoia um pouquinho aqui para trás, mantém a ponta do pé agora apoiado, já que você trabalhou, leva o calcanhar lá na frente. E aí eu começo os balanços, lembra? Uma diversão pélvica, e aí uma pequena retroversão, começando a incluir o movimento ali também da sacro, lombar, sacroiliaca, né? E aqui iscos, então eu vou criando. Tem nas imagens, né? Principalmente uma que o professor Thomas Myers desenvolveu, e vem se mostrando que essa linha, né, o que chama da linha posterior, né, mais superficial, tem uma série de relações, desde a face plantar até a parte posterior da perna, vem até a região nucal, aqui na galha aponeurótica, né? Isso. Conforme vou e encaixo o calcanhar, eu faço dois movimentos, um em cada direção, e vou encaixar o braço agora. E eu cresço, faço esse gesto também de alcançar. Eu quero ativar o meu movimento lá na cintura escapular e vou virando o pé, rotando, né? Fazendo uma rotação externa, medial. E aí,
E vai. Pode explorando também o seu pé, né? De várias posições. Importante manter o calcanhar e os riscos em oposição de força e deu. Aí. Você faz ali um minutinho, né? A gente fala aqui 1 minuto de um alongamento dinâmico facial em cada região do corpo por dia é suficiente. Então, a gente está nessa parada. Agora nós vamos começar a fazer o sentar e levantar, começar a subir um pouco mais essas forças para a região do glúteo. Tensiona, sobe, isso, sobe na ponta do pé, desceu. E aí eu vou começar a usar um balanço. Isso. E 2. Balanço, olha lá, fiz a rotação, né? Fiz a retroversão. Isso, antiversão pélvica, balanço, jogo o peso lá na parte anterior do pé, né? No antepé, e subo e 2, e desço, e 2, e, e 1. Desce devagar. Isso, cresce os braços, cresce os isquios, trabalha bem aqui, alonga um pouquinho mais os isquios, aí volta, encolhe, isso. Alonga os isquios e contrai abriu, fechou, alonga e, e vai 2, e, e vai 2, isso, e vai 2, isso. Vê que eu balanço o braço sempre em oposição ao gesto que eu estou fazendo. Isso, começar a trabalhar esse conceito, né, de contramovimento. Isso aí, última, fica aí, dá um tempinho e tira uma foto, né, de você aí em pé agora. Como a face funciona como um órgão sensorial, a gente está sempre atento a esperar a informação também se formar, né? Eu posso ir imaginando o movimento que fiz e criando uma pequena memória motora, usando a face como recurso sensório. Ok? Vamos para a segunda parte. Juntos os pés. Eu vou balançar na frente e atrás. Quando eu for lá para frente, abre o peito, né? Encosta as escápulas, fecha lá, abre aqui a palma das mãos, o dedinho lá para trás. Isso, polegar lá na frente, como se eu fosse fazer um gesto de alcançar e pegar. Dedinho. Isso, polegar. Balança e volta. Balança e vai trazendo a mão para dentro, ativa aqui a frente do tronco, vai buscar lá na parte interna dos adutores e agora abdutor. Mais na parte externa do pé, mais na parte interna, 1 e 2. Isso aí. Balança, leva lá no antepé, volta para o retropé. Exato. Mais 2 só. Voltou. Isso. Então, nós vamos usar esse movimento para começar a explorar um pouquinho o subir e descer da perna, né? Então, olha lá, desci, subi, na frente. Isso, desci. Então, é o pequeno gesto de contramovimento do salto. Então, a partir desse balanço, nós vamos encaixar o movimento da pelve também, ok? Então, vai lá, e 2, puxou, desceu, subiu. Vamos fazer isso mais 4 vezes. Então, aí, balança 1, 2, isso, puxou, desceu, veio. Aí, 1, puxou, balança, desceu, e a gente vai descendo na força excêntrica, né? Vai reduzindo a velocidade do movimento,
balança, dois, três. Mais uma vez. Desce, que a gente chama fazendo movimento ninja, né? Desce suave, amortecendo a queda do movimento. 3, 2, 1, balança, 1, 2, pulou, 1. E pronto. Dá um tempinho. E isso vai ser o recurso do nosso trabalho. Então, vamos começar a estimular mais o trabalho de criar uma resistência, uma resiliência nos tecidos da face plantar e, claro, aí o tendão de Aquiles e os tendões coligados. Eu vou subir e descer meu braço, só vou começar a achar um ritmo. Inspira, expira. Isso, inspira, expira. Isso. Inspira, expira. E aí eu vou subir na ponta do pé. 1. Isso, olha lá. 2, sobe e desce, né? Então, olha lá. 1, 2, 3. Vai sair do chão e 1, 2, 3. Pé para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Deu. A gente calcula ali um pouquinho de tempo, né? Tem um tempo que a gente propõe e um número de repetições. Nós vamos fazer isso um pouquinho mais rápido e criar um pouquinho mais de variação. Twist, tá certo? Prepara, começa. Isso, vamos liberar um pouquinho. Aí, balança. Isso, e vai começar aí. Isso aí. Isso, balança, varia. Isso, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Aí deu. Relaxa. E a gente relaxa, fazendo um pequeno tremor, né? O professor Stewart mostra que esse trabalho reduz o tempo de recuperação e ajuda o sistema nervoso a se reintegrar rápido para o próximo salto, né? Muito bom. Então fizemos a parte da cadeira, a preparação da liberação, esses trabalhos um pouquinho de carga elástica e vamos agora, propriamente dita, no trabalho mais forte de força elástica, né? Nós vamos fazer esse movimento 1 e 2. E aí eu subo na ponta do pé 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre 2 saltinhos. 9, 10. Deu. É um pouco mais marchado. Eu vou saltar 2 vezes e vou subindo o joelho. 1, 2. E integro o braço. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deu. Ah, ótimo. Relaxa mais um pouquinho. Sempre, claro, quando começam os trabalhos com mais carga, né? Próprio peso do corpo, e assim por diante, a pausa é maior, o número de vezes que a gente faz é baixo. Nesse caso, a gente quer menos volume, né? E mais capacidade de força rápida. Então, nós vamos encaminhar o movimento um pouquinho para isso. Nós vamos fazer um calcanhar na frente, um calcanhar na frente. Então, eu salto, vai, isso, vai, 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 aí. Você vai compondo, né? Mesma coisa atrás. E um aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Vai, 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 deu.
Respira fundo. Fizemos para frente, um pouco para trás. Nós vamos fazer para o lado, né, trabalhando esse movimento também. Então, conforme a gente vai explorando as posições, a gente também vai explorando os pés no ajuste da propriocepção, mas também da resposta de suporte e apoio, né? Então, vai lá, 1, 2, isso, vai. E vai, 2 saltos, 1, 2, vai, 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 mais uma, vai, e vai. Sempre um pouquinho. Quando a gente faz o Facial Fitness ainda, a gente propõe um tempo, uma repetição, né? De no máximo 10. Quem está começando faz 4, 5 movimentos, para, descansa um pouco, mais 4, 5 tá bom. Espera ali 1 mês, 2, para ir aumentando, até chegar num tempo de poder fazer 10, 12 saltitos seguidos aqui, né? Com essas respostas mais que já vão apontando para a pliometria, tá bom? Agora é mais um brincar de saltitar, mudar de lugar, né? Vai, isso, vai, suave. Isso, muda. Aí, mudou. Isso, 1, 2. Quem luta, né? Te vê lá os boxeiros, o pessoal de luta, ou no basquete, quando tem que mudar, aí deu. A gente vai acrescentando também, aos poucos, trabalho cardio, junto no contramovimento. Então, diminui a, a amplitude de movimento, mas diminui a intensidade, aumenta um pouquinho o volume. Começamos a associar um pouquinho também o cardio, para trabalhar mais nas fáscias ali profundas, né? Muito bem. Vamos começar a fechar a aula, trabalhar equilíbrio, e depois a gente faz um exercício integrativo. Vamos juntar os pés, procurando não resistir ao movimento. Ao contrário, a gente faz, né? Considerar a fáscia como um metasistema, ou seja, um sistema que se readapta a todo momento. A gente vai usar isso. Então, recebe equilíbrio. No curso, a gente vai falar de pandiculação, movimento associado ao sistema nervoso autônomo, simpático, né? A parte da face mais periférica, mais profunda, assim por diante. Vamos ficar aí um pouquinho, um pé à frente, sem ser um na frente do outro. Um pé ao lado do outro, linha de calcanhar e ponta de pé. Aí fica um pouquinho. Isso. Vai experimentando o seu equilíbrio, né? Estabilidade. Agora um pé na frente do outro, mesmo. Como se estivesse em cima de uma corda. Aí dá um tempinho. Isso. E já vai avaliando o seu equilíbrio, o uso da face plantar para poder ajudar a estabelecer, né, as relações de posição, a propriocepção, mas ao mesmo tempo uma certa possibilidade agora de maleabilidade para poder fazer os ajustes. Isso, vamos fazer uma coisa simples agora, é só caminhar para frente e para trás, tá certo? Mantendo um pé ao lado do outro primeiro. Isso. Para frente e para trás. Exato. Isso. Passando o peso de um pé para o outro. E nós vamos fazer então esse balanço aqui. Vamos incluir aqui, né, o sistema vestibular no movimento. E para o sistema vestibular funcionar, existe, lógico, todo esse trabalho de liberação miofascial que a gente fez para ajudar o sistema a gerar mais informação, né? Isso. Então tem esse balanço mesmo. Aí, ponta do pé. E agora alinhado os pés. Ok? Isso. Calcanhar em ponta, né? Isso. E para trás. Agora tem que achar lá o calcanhar de trás, aumenta o nível de atenção, né? Isso.
o peso para frente e para trás. Exato. Procura manter a coluna móvel em cima dos movimentos que vão acontecendo lá em cima do pé. Para isso, a gente vai ajudando o sacro a oscilar sobre as forças que vão descendo sobre um pé e outro, né? Muito bom. Aí, braço na frente e em cima. De lado. Isso aí. Na frente. E aí, abre. Pronto. Dá um tempinho. Vê que a gente sempre está integrando, né, os movimentos de membro superior e inferior. Então, isso é um requisito do trabalho da fáscia. São esses movimentos que incluem o corpo como um todo. E para a gente fechar, nós vamos fazer uma pequena sequência, só 4 vezes, já está mais que suficiente. Eu vou fazer devagar para a gente ir memorizando, tá bom? Então, balança o braço atrás. A gente já tem bastante estabilidade lá na frente. Eu deslizo um pé lá para trás. Desliza. Aí, abre, fecho, abre, isso aí, fecha, puxa, saltou. Aí, muito bom. Vamos repetir. Eu vou estar sempre trazendo para trás a perna que está virada para vocês, beleza? Então vamos lá, puxou um. E 2, isso. Olha lá, puxou lá atrás, ponta do pé mesmo. Isso. Abre, isso aí, 3, isso. Abre, fechou um. Abre o 2. Saltou. Vamos lá? Uma sequência, pá, tá, até chegar no salto e aterrissagem. 3, 2, 1. Abriu. 1, 2. Isso aí, isso. 3, abre. Fechou. Abre. Isso. Puxou. Um. Vai. Vai. Isso aí. Abre. Fecha. Puxou. Desce. Isso. Nós vamos descansar, fechar os olhos e memorizar a sequência. Nós vamos fazer mais uma ida e volta. Então, agora é a hora de a gente formar uma imagem motora da sequência, né? Então, tem equilíbrio, passar para trás, girar, saltar e voltar. Está cheio de componentes. Beleza? Vamos lá? 3, 2, 1. Um. Vai. Isso. Fechou. Puxou. Um. Vai. Isso. Foi lá. Um. Isso. Aí, mais uma. Aí, de volta. Um. Vai. Isso. Puxou. Um. Vai. Isso. Terminando. Um. Vai. Isso. Puxou. Vai. Isso. Aí. Muito bom. Fica aí. Juntou de novo os pés. E aí vamos fazer um exercício sem a locomoção agora, de reajustar os equilíbrios. Traz um braço na frente, deixa o outro de lado. E vai experimentando as mudanças de peso e de apoio dos pés. Isso aí. Abre o outro lá na frente. Vê como muda, né? As relações de movimento do pé. Isso. A gente vai, né? Ao mesmo tempo, conforme vai organizando os vários tecidos, a gente vai tendo experiência de mudança de peso, né? E esse processo adaptativo do corpo
através do sistema facial. Excelente. Muito bom, gente. Essa é uma aula básica, focada na questão, primeiro, de ficar descalços e depois a função, né, dessa face plantar na dinâmica da postura, como suporte, mas também como órgão sensorial e como isso está diretamente relacionado a um conjunto de tecidos do corpo, que é isso que a gente conta no nosso curso e vai explicando e vai deixando mais inteligente o movimento do ponto de vista dessa anatomia mais funcional e menos uma anatomia que a gente chama anatomia das partes, mas essa anatomia das relações do corpo com ele mesmo, através da trama de um tecido que ele é, ele mesmo em si, próprio tecido de organização. Tá bom? Muito bom. Eba, obrigado. Tudo bem, gente. Vou deixar agora aberto uma roda de conversa. Tudo bem? Deu para acompanhar? Uma aula slow, né? Low profile, mas que ela tem Para essa. mim não foi slow. Tô Então, mas é cansada. isso. Então, é isso que é interessante mesmo, né? Porque a gente se apropria muito pouco das estruturas do tecido conectivo, né? Então, se eu perguntar para aqui para alguém, né? Quem daqui dá 10 pulos por dia, 10 pulinhos por dia? Basicamente, nenhum de nós. Então, como é que as estruturas, por exemplo, tendíneas, ligamentares, articulares, vão se desenvolver, né? Se desenvolvem muito pouco. Então, o trabalho com a face, ele tem, para quem faz, por exemplo, atividade física, ele entra na zona que é a preparação de movimento, né? Então, o próprio exercício feito na sua própria dinâmica funcional, ele é reabilitador. Então, como é que eu vou tratar o tendão de Aquiles? Eu vou tratar dele pulando. Eu não vou ficar quieto, né? Porque a função dele é uma tensão elástica de agregação. Então, na hora que eu vou É, saltitando, eu vou recuperando o tendão de Aquiles. por exemplo, eu venho sentindo que tem coisas diferentes acontecendo, apesar de eu fazer exercícios semanalmente. Eu acordo, eu já sinto meus pés presos, eu saio da cama, eu sinto meus dois tendões de Aquiles presos. Então, eu tenho assim uma extrema necessidade de jogar o tapetinho ali na sala e começar a mexer, porque aquilo está me travando, está incomodando. Aí já aprendi algumas coisinhas vendo você, vou fazendo, aí dá uma aliviada. E no decorrer do dia melhorou. Então, assim, há um tempo atrás eu associava apenas a questão vascular, porque eu tinha já uma insuficiência venosa, precisei operar varizes, então eu tenho pernas cansadas, pernas pesadas, mas eu comecei a notar que não era só isso. Sim. Lembra lá no filminho que eu mostrei como as estruturas vasculares elas ficam dentro do tecido conjuntivo. Então, se o tecido conjuntivo também perde a sua tensão elástica, e os vasos são sistemas elásticos também, isso é importante falar. Então, os vasos precisam desses estímulos também para reorganizar a sua estrutura elástica. Então, o vaso é um sistema elástico, é um tubo elástico, não é? Então, pequenos movimentos, como a gente fez aquele sentado, ou fazendo aqueles movimentos senta-levanta com extensão, isso começa a organizar uma tensão elástica, inclusive nas estruturas vasculares, né? E é interessante porque hoje eu acompanho meus pais idosos e meu pai tem outras condições, enfim. A minha mãe, eu comecei a incentivar, ela começou a fazer atividade física e esses saltinhos, ela estava com muita dificuldade em fazer isso. O pezinho dela quase não soltava mais do chão, né? Então, Agora já está melhorando, muito legal. bem melhor. E o equilíbrio também melhorou bastante. Exato. Exato. Alguém mais
quem fez, né? Que experiência que teve ao final da aula, quem fez a aula toda, e qual foi a experiência que teve? Que experiência que vem, por exemplo, equilíbrio, altura, desequilíbrio, movimento, o que foi acontecendo? Fiquem à vontade. Johannes, eu vou comentar um pensamento que me passa olhando a sua forma de transmitir esses conhecimentos. A gente sabe, né, que corpo e mente estão extremamente interligados. Se uma pessoa está Uhum, depressiva, ela vai adquirir uma postura depressiva. Se ela está feliz, ela vai adquirir outro tipo de postura. E vendo você executando esses exercícios, o que me lembrava muito era o movimento da criança, né? Que normalmente a criança ela não tem medos, ela geralmente é muito mais feliz do que o próprio adulto. E acredito que com o passar da vida, dependendo do ritmo da vida dessa pessoa, ela vai sendo encarcerada pela própria condição mental e física. Isso vai se uhum, manifestando. Então, esses exercícios eu acredito que ele devolve o movimento alegre e livre que a criança ela tem. Então, uhum, automaticamente, a partir do momento que ela recupera isso, ela vai retroalimentando o cérebro dela com essa memória, né, motora, e, consequentemente, isso vai agir diretamente até no padrão emocional dessa pessoa, né? sim, Então, me veio muito sim, esse movimento. Falei, poxa, lembra muito uma criança pois é. fazendo os gestos livres, né? Acho que até alguém comentou aqui que fazendo os gestos se lembrou de coisas que ela podia fazer, ou seja, até o cérebro esqueceu que ele tinha essa capacidade. E pode ser a capacidade física, intelectual, emocional, enfim. Aham. Foi isso que me Sim, veio, essa conexão da fáscia com o contexto sim. geral. Alguns estudos mostram, né, que os saltitos, esses movimentos de pular das crianças, estão associados a um estado de alegria, sim, né? Existe uma relação direta entre esses estímulos que vão, e aí depois a gente fala, né, de, enfim, de atividades de endocannabinoides, tudo e tal, mas enfim. Mas o fato de saltitar e de fazer essas mobilidades que vão gerando um estado de liberação dos tecidos, propiciando que a pessoa se mova nesse movimento que é um pouco mais, digamos, intenso, isso traz um estado mais de um humor mais, um ponto para nós talvez eufórico, mas esse estado de alegria, sim. E isso tem que ver com a mobilidade do tecido conjuntivo. E tem um trabalho do Robert que saiu, e o meu trabalho minha pesquisa envolve a questão da depressão também, mostra que, por exemplo, a rigidez de alguns tecidos do corpo, né, a rigidez do tecido facial está associado também a estados de depressão. Ou seja, quando você faz a liberação facial, por exemplo, de trapézio, alguns tecidos, principalmente dessa área, que aumenta a mobilidade do tecido, melhora o estado do humor, a pessoa sai dos estados de depressão. Isso para deprimidos, pessoas com depressão severa, né? Então, sim, a maleabilidade do tecido conjuntivo, por uma série de coisas, tem relações diretas com o bom humor ou com o mau humor, né? É Eu só verdade. consegui ver muita alegria associada a esse padrão de movimentos, É, assim. E fora, né, a sua capacidade de executar esse exercício com facilidade. Eu confesso que eu não fiz, mas imagino que eu ficaria extremamente cansado só de começar. Então, estou precisando ativar essas áreas físicas aí. é, sim. A gente pensar o tecido conjuntivo é pensar várias coisas, né? Mas é pensar a mobilidade, né? Pensar a relação da sensorialidade, do, do irem de encontro, recolher, a gente fala, né? O tecido conjuntivo, ele é um tecido que cria a possibilidade de uma expansão do corpo, né? Ao final da expansão, ele ajuda no recolhimento. Então, ele tem uma função expansiva. Quando ele fica muito retrativo, aí a gente tem uma desorganização das estruturas, né? Isso é bem importante. Então, vocês foram vendo que o meu trabalho a gente vai expandindo os tecidos, melhorando a possibilidade da expansão e vai subindo, né? E vai agregando. Então, são vários tecidos conjuntivos. A prática tem várias estruturas, mas quando põe o braço, como é que aquilo liga na perna? Eu mostrei ali no desenho, né? O glúteo,
está associado, então, ao grande dorsal, que está associado à face braquial, que estava associado à face lata. Então, eu faço um exercício que tem todas essas faces envolvidas. É essa dinâmica de conhecer o tecido conjuntivo que é importante no nosso curso, né? Compreender uma anatomia funcional e as suas relações com os estados que são da capacidade perceptual e coordenativa, e depois como isso está envolvido também na questão do humor, né? É um caminho, por isso que são 4 pilares de trabalho, né? A gente começa com a liberação miofascial, né? Para isso provocar, tem um assunto sobre isso, depois a gente vai para os alongamentos, tem um assunto sobre isso, depois os trabalhos de força, e depois como isso se transforma num movimento que vai auto-organizando, ajudando a gente a fazer uma auto-intervenção, né? Diga, Kátia, depois tem a Cláudia. Oi. Oi, Para mim, a prática remeteu a um estado de leveza. É isso, como se estivéssemos mobilizando aí as nossas águas internas, né? E aí, com essa mobilização, acho que vai mobilizando também acúmulos, né? Acúmulos de toxina, acúmulos de tensão, de algum estado emocional ali recolhido, né? Então, isso. e aí o que o Christian trouxe também, né? Essa leveza vai retratando a leveza da criança, né? Então, para mim, cheguei nesse estado assim de, ai, que gostoso, que levinha, né? Então, gratidão. Muito legal. Isso. Tem a Cláudia. Posso? Vai, Cláudia. Só para talvez falar um pouco da experiência, né, de quem vem fazendo esse trabalho já há algum tempo e da relação que eu faço disso, né, com o meu desenvolvimento, né, enquanto pessoa, meu desenvolvimento pessoal, profissional, né, que é o quanto é um lugar da construção dessa relação com o nosso corpo, né? A gente vai construindo essa percepção dentro do que a gente pode agora, né? E vai desenvolvendo isso sem a cobrança do desempenho, inclusive, né? Porque não é disso que a gente está falando, né? E aí poder ir construindo essa relação da própria percepção, e daí poder ir se percebendo, poder se relacionar com fora, né? E poder ir compreendendo essa modulação, né? Então, para mim, esse trabalho, ele se relaciona com a TRE, né? Com a técnica de redução de estresse, porque ele compõe nesse lugar da autorregulação, Uhum. né? De produzir essa autorregulação, né? Então, para mim, a composição desses dois trabalhos, né, me tirou da depressão. Eu acho que isso é um ponto importante de dizer, né? E na relação com a análise bioenergética, eu estou falando dos dois lugares, né, que eu ocupo na maior parte do tempo, né? Uhum. Na relação com a análise bioenergética, é esse lugar de ir compreendendo de um jeito diferente que eu não consigo nomear ainda, estou construindo, essa relação do trabalho corporal, dos exercícios que a gente propõe, né, do trabalho que a gente faz com a gente mesmo, né, com os nossos pacientes, enfim, na sessão. E aí a Vanessa Volpatti botou aqui: eu senti que os movimentos foram me lembrando do que o meu corpo sabe fazer, né? E aí eu lembrei, claro, do que pode o corpo, né? E então, foi por isso que eu quis me colocar, né, para falar disso mesmo. É esse o lugar, né, do que pode o corpo, e esse corpo que não é um corpo isolado da mente, que não é um corpo isolado da emoção. Como é que tudo isso se compõe? E a consistência que a gente vai construindo nisso, né? Então, era só essa contribuição, assim, né? De dizer desse lugar de quem vem construindo essa prática, vem experimentando, né? E por que que eu acho isso tão interessante. Celso, que está de mão erguida, né, Celso? Bem-vindo aí, Celso. Oi, Johannes, bom te ver. Tive Oi. algumas vezes em algumas palestras, assim, por
por Zoom também, por ter. Aham, Mas eu queria te fazer uma pergunta. claro. Eu senti, eu não consegui fazer a prática inteira, não por uma questão de interferência, estava precisando atender um telefonema assim, pessoal, então eu precisei chamar a Podia ter atenção. pulado lá com. Estava junto, estava tentando fazer junto, mas uma hora eu tive que dar uma paradinha rápida assim, Aham, voltei e senti essa ativação, e para mim essa ativação me remeteu a duas coisas que eu queria confirmar contigo. Uma delas, que esse saltitar me lembrou de uma coisa assim, ah, essa coisa de baixo impacto, mas de ter um leve impacto, me parece que vem assim como uma estimulação, ah, ao mesmo tempo, estimulação nervosa, vamos dizer assim, estimular essa coisa toda, mas uma estimulação de metabolismo. Eu senti isso. Falei, tem a ver isso, porque sim, estimula o metabolismo, ativa a respiração ao mesmo tempo, mas de um isso. jeito, vamos dizer assim, de um jeito, ah, posso dizer, atento, carinhoso com o Atento, corpo, atento. né? É, Até, e essa at- estimulação, sem ser uma estimulação muito forte, promover essa oxigenação, sim, mas você ainda falou, se de repente dá um cansaço, uma coisa assim, dá uma segurada, tal, então vai com esse cuidado, com essa atenção de, na medida que o corpo está respondendo, está acordando e está ficando agradável, está ficando gostoso. ah, Não estou querendo entrar muito em termos não, técnicos, não, mas eu acho que você está acho que é trazendo por muito aí. bem. Tá. Então, essa oxigenação, esse acordar, essa ativação, ao mesmo tempo ativar muscularmente, ativar o metabolismo, ativa, claro, nossos neurônios e a gente fica mais acordado. Eu estou com essa sensação. Hum, Acordei de um jeito atento ao corpo, carinhoso, alegre, como disse o Christian, mas Acordou de um sonho estranho. então, e com essa consciência, porque o Cristiano ainda falou, Sim, com essa poxa, lembra as consciência. coisas de criança. Só que em criança Exato, tem que ser em consciência. Agora, com consciência, voltar nisso, eu acho fantástico, tá? exato. Fiquei Eu acho que você curioso traz para. super bem. Você traz super bem, Celso. Sim, sim. Acho que a primeira questão é essa coisa da excitabilidade, de excitar o corpo através do tecido conjuntivo. Existe é uma frase que é para usar, né? Por isso que é legal essa coisa da linguagem, é uma questão de excitar o tecido. A excitabilidade desse tecido acontece primeiro na liberação miofascial, ou seja, tecidos aderidos, né, não possibilitam que a organização do movimento vá acontecendo de uma forma, digamos, cada vez mais plena. Então, a gente trabalha primeiro na estimulação de nervos, da estimulação vascular e desses deslizamentos do tecido. Por isso que aquela coisa estica, aperta, estica, aperta, estica. E essa é a base do trabalho com a face. É um esticar, a face responde imediatamente ao estiramento, ou seja, estirar a face estimula a atividade cerebral, porque os mecanorreceptores de estiramento estão no tecido conjuntivo, e depois disso, então, ao estirar a face, ela estimula a contração muscular. Então, face e músculo têm uma força bilateral que a gente fala. Você estica a face e o músculo contrai. E aí começa o jogo contra a estica. Isso então começa a criar ondas de excitação no corpo e que, lógico, vai então estimulando o sistema nervoso e na hora que vai começando a liberação, né, começa a propiciar mais variabilidade de movimento e começa então a iluminar o cérebro de mais imagens sobre o próprio corpo. E isso traz essa noção de consciência corporal. Só que agora ela é produzida, né? Um alto investimento sobre a própria atividade consciente. E a face é, sim, um órgão sensorial. É importante isso. Só aproveitando, já que você me Claro. esclareceu, e aí eu acho que é um gancho, porque eu estou super interessado, mas acho que já é um gancho assim. Nós fizemos isso hoje, nessa degustação que você deu para gente. Com base na planta dos pés, tal, na fáscia plantar e tal, essa coisa assim. Então, eu estou sentindo muito que estimulou a partir dessa região, a partir dos pés, né? Eu entendo que vários trabalhos começam por aí, porque a gente precisa do ground, essa coisa toda, então o nosso corpo sempre vai ter, o pé precisa estar lá.
Agora, durante o curso, a gente vai aprender a levar isso, expandir mais essa sensação para o corpo todo. Sim, tem várias estruturas. Tem a face tóraco-lombar, para falar, tem a face palmar, a galha aponeurótica, estruturas do tórax. Então, tem aulas sobre respiração, aulas sobre locomoção, aulas sobre equilíbrio, aulas sobre a mudança de percepção. Então, as aulas são um composê, onde a gente vai caminhando. E agora você traz um assunto, eu só vou falar porque acho que é importante essa brecha aqui que o Celso traz, que é, se eu penso holisticamente, né, a excitação da face pode começar por qualquer lugar. Essa é uma fala geral. Por quê? Porque é um sistema que gera trabalhos integrados em si, né? A questão é se não está gerando. Então, se há uma área que tem um colapso nisso. Pronto. Essa é uma questão. A segunda colocação é que a gente caminha pelo corpo, pesquisando, estudando as zonas onde há uma certa organização facial que gera alguns tipos de condições. Então, por exemplo, a face tóraco-lombar está profundamente associada à posição, à postura. E depois a gente vai falar um pouco sobre questões de agressividade, né? De questões de violência e coisa e tal, por exemplo, né? Então, como essas fáscias, né, de alguma forma, são uma estrutura e como a rigidez ou a supercomplacência do tecido modifica também as condições da relação daquele sujeito naquele mundo. E aí eu tenho toda uma visão sobre como a gente vai trabalhando, né, e isso durante a aula eu vou ensinando, né, como é que a gente desenvolve um programa de trabalho ao mesmo tempo, tá bom? Fala, Paula. Ó, a Paula está longe pra caramba, está lá no Pará. Oi, Johanny, boa noite. Oi, Queria tirar uma, assim, na verdade, uma curiosidade. Eu estou aqui claro, pela TRE também, mas também pela formativa, né? claro. E aí eu tenho muita curiosidade de te perguntar como que você vem associando esse trabalho, que é um macro movimento, né? Os movimentos grandes, com o pensamento formativo. Aí eu ia te perguntar se você faz isso na pausa, porque assim, eu fiz a prática com É a você e aí em pausa. vários momentos você parou, né? Eu falei, é aqui que eu vou sentir É uma coisa aqui. diferente. Aí Ali é na a pausa. pausa, exato. A pausa é a hora que você espera, né, formar uma imagem daquilo que você está fazendo para você poder dizer, né? Eu aqui pulando rápido, eu aqui pulando devagar, eu aqui pulando baixo, eu aqui pulando com força, eu aqui pulando suavemente, né? Uhum, E essas imagens são imagens básicas, só que elas dão para a gente, né, a construção, né, de um repertório sobre o próprio movimento. Então, há, na própria disponibilidade do corpo, construir um certo modo de estar no mundo. Então, eu sou meio, né, heideggeriano aqui um pouquinho na fenomenologia, ou seja, estar no mundo não é estar falando sobre si. A gente vai perguntando como é que você vai fazendo. O trabalho da fáscia, ela chama a atenção para a ação, assim como o Kahneman também, e o Reich e outros vão chamar para a questão do movimento, né? Ou seja, a sua ação, ela é um destino de uma conexão. Agora, se o tecido está rígido, você pode chegar rígido. Se o tecido está muito complacente, você pode chegar flofo demais, né? Então, a dimensão, poder estimular o tecido conjuntivo e redimensionar a capacidade contrátil muscular e reorganizar a plasticidade neural é fundamental aqui na nossa conversa. Então, a subjetividade, quando a gente vai falar de subjetividade aqui, inclusive nesse trabalho, a subjetividade é a sua ação, não o que você fala sobre o tema, né? Ela é uma atitude, por isso a atitude é super importante. A minha postura está assim, assim. O Christian chamou a atenção disso, né? Então a atitude não é esse stick. A atitude é um modo como você vai expandindo ou recolhendo. Agora, se o tecido não expande, você não tem como querer expandir. É um esforço enorme. Você pode viver um estado de, de sufoco, de compressão, de impossibilidade de avançar sobre o seu próprio movimento. Então, a liberação facial, os tecidos faciais vão podendo possibilitar, claro que não é só isso,
né? Existe autorregulação, mas a pergunta é, se a gente mobilizar os tecidos, a gente altera o comportamento? Não é? Ao invés de ficar top-down o tempo todo, será que se eu altero o tecido, eu mudo a qualidade da resposta neuronal? A resposta é sim, né? Então, aqui a gente faz uma inversão do caminho, né? É uma inversão. Por isso que é uma psicologia formativa, né? Uhum. Fala, Wellington. Sou todo ouvidos. Eu Diga lá, fiz a colega. prática, super gostei, super interessante. Eu acho que o senhor já indiretamente já explicou um pouco, mas eu quero saber assim, especificamente, porque eu não saberia, não consigo pensar como é que Vamos funcionaria lá. isso. Como essa alteração da face, do tecido, pode mobilizar e ajudar a pessoas que têm artrose aguda, por exemplo, né? Eu tenho artrose e a minha mãe Sim. também tem super aguda. Eu queria imaginar, eu acho que, claro que já mais ou menos entendi, mas eu queria, se o senhor pudesse explicar como que isso facilitaria, ajudaria uma mobilização, né, desses espaços mais difíceis para Então, andar. é que não, uma pergunta interessantíssima, né? Então, a artrose é uma condição já patológica, já tem um desgaste, já tem uma alteração na quadra estrutural. Então, não dá para dizer, olha, você vai fazer esse exercício e vai sair ou vai recuperar da artrose. No entanto, é possível eu perguntar para você sobre o seu tipo de movimento, seu alongamento, quanto de alongamento você faz, e se, agora sim, tem um e se você, de alguma forma, né, desorganizou a tensibilidade do corpo. Porque se tudo estiver bem, vamos fazer uma hipótese, a tensão do tecido conjuntivo, quando está ok, a primeira coisa que ela faz é afastar as articulações. Quando os tecidos ficam muito alongados, e essa é uma questão, eles tendem a um colapso. Então, essa é uma diferença entre plasticidade facial e elasticidade facial. Então, se eu pegar um elástico aqui e ficar esticando ele, esticando, 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 um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, né? Ele tende a perder a tensão elástica, ele vai ficando plástico. Então, você imagina numa estrutura humana móvel, ele tende depois, então, ao colapso, ou seja, toda vez que você faz força, o tecido não tem capacidade de manter a espacialidade estrutural. Esse é um assunto importantíssimo. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito rígida, eu trabalho na plasticidade dele, que é para poder ajudar a descompactar os tecidos, para ele poder melhorar a espacialidade. Mas é uma pessoa que tem muito alongamento e que já o tecido colapsa, eu vou dar trabalhos para ele de força. Ficaria dando saltitos. É maluco, né? Fala, mas você vai dar o saltito, a pessoa está com artrose. Pois é, eu vou dando esses movimentos que a gente chama de tensão elástica para devolver aos poucos uma resistência no tecido para que os tecidos consigam ir se expandindo de novo. Então, é maluco, porque a contração muscular ela descompacta quando não é colapsada. E esse é um problema, por exemplo, quando a gente faz muito alongamento com passivo, é você poder levar a uma condição que o tecido pode, em ficando plástico, perder a rigidez dele. Que rigidez, assim, por isso que é legal falar rigid é uma coisa, stiffness é outra, né? Então, o stiffness muda, que é uma resistência à tensão elástica. Então, isso eu vou falar o que eu falo no curso, mas acho que vale. Quando eu puxo isso aqui, o que está acontecendo no elástico? Ele está esticando ou está encolhendo? Qualquer um pode responder. Tá esticando. Não, está encolhendo. Ó, então, o tecido ele é elástico, quando você esticando, ele encolhe. Uai. Então, esse músculo daqui e esse músculo daqui contraíram, e a fáscia puxa de volta. E aí tem o componente elástico. O músculo contrai e a fáscia
vai para fora. Então, ela, em sendo estirada, ela encolhe. Ela faz o oposto da atividade da contração muscular. E isso começa o jogo da contração. Não é só a tal da quitina e miosina ali. Não é? E essa resistência tensional, então, um trabalho para o Wellington é fazer trabalhos de carga mais do que os trabalhos de alongamento passivo. Então, seria começar os alongamentos dinâmicos. Você viu aquele sentado que eu fico batendo? Aquilo é quase um stretching, porém ele provoca que o tecido fique esticando e encolhendo rápido, né? Porque é o tendão de Aquiles, a estrutura muscular é um pouco mais lenta, então eu tenho que fazer então eu faço aquele salto com desce, salto e desce. Aí eu faço mais muscular, que são os trabalhos excêntrico-concêntricos, quando a gente fala em exercício à face, é mais excêntrica-concêntrica do que concêntrica-excêntrica. E aí que começa o jogo. Então, é ir organizando outra vez essa dimensão, né, desse material que tem qualidade elástica para que ele ganhe uma certa resiliência, ou seja, uma certa rigidez. Tudo bem? Pergunta, Ana. Tudo bem, Wellington? Ótimo, obrigado. É isso aí. Fala, Aninha. Então, quando entra nessa questão dos alongamentos e tal, me vem aquelas pessoas, por exemplo, também com hiperfrouxidão ligamentar, porque Sim, aquilo também traz situações desconfortáveis, claro. né? E aí eu fiquei agora pensando, tá, como é que tá a fáscia num corpo assim? Então, é um pouco parecido com o que eu falei do Wellington, né? Existe uma fala, que ela vale a questão, vale a hipótese, né? Existem comunidades, grupos, por exemplo, que têm uma estrutura genética que os tecidos são mais elásticos, por exemplo, o pessoal da yoga, né? Os indianos têm uma estrutura genética que eles têm as fibras mais longas, elas são mais plásticas. E você pega os vikings, o pessoal nórdico, talvez até por conta do próprio frio, as faces são mais rígidas. Então você tem essas duas diagramaturas, assim, pessoas, indivíduos que foram se crescendo em ambientes mais frios e mais montanhosos, desenvolveram, né, características de tecidos mais rígidos, e pessoas em lugares mais quentes, né? Por exemplo, aquela yoga 40 graus, e tudo, né? Tem que ver com isso. Lugares mais quentes têm uma complacência maior. E aí você tem as questões que são da desorganidade, de uma forma como aquele corpo está organizado, tá certo? Para a gente também não idealizar uma forma precisa. Então, tem pessoas que são muito rígidas, tem pessoas que têm uma hiperflacidez, outra uma hipomobilidade, e aí a gente tenta trabalhar nesses extremos. Então, são conceitos, né, de hipermobilidade e hipomobilidade. E a hipótese é que você traga as pessoas para um plano mais médio. O hipomóvel venha para a mobilidade e o hipermóvel para menos móvel. Então, a noção de alongamento da fáscia não é o alongamento que está por aí. Ela trabalha com a ideia de que o tecido é elástico e plástico. Então, ela é uma dimensão tensegral, não é uma dimensão de quanto você dobra. Isso pode ser pouco importante. Um corredor de fundo, ele tem pouca elasticidade. E aquilo garante que ele corra quilômetros e quilômetros e quilômetros. É muito bom que ele não tenha muito alongamento. Isso dá para ele uma resistência muito grande. Diferente de um cara que faz ginástica olímpica, que faz ali um minutinho de ginástica e se vale da própria força muscular e da tensão. Então, ele é mais. Então, as categorias de movimento também estão associadas à construção daqueles corpos naqueles ambientes. Tudo bem? E uma coisa que a gente não pode nunca deixar de falar, quer dizer, a individualidade biológica, ou seja, uma pessoa que tem uma certa organização estrutural, pode ser que ela não possa, durante a yoga, fazer, por exemplo, sentar lá, fazer um asana de pernas cruzadas, senão ela pode romper lá o lábio, né? Então, essa é uma outra coisa. Imaginar que existe um corpo único, absoluto, é muito complicado para a gente.
tá certo? A questão para nós, e isso é com isso que eu trabalho, é a tal da epigenética, quer dizer, o que você vai fazendo com o seu corpo ao longo da vida. Então, essa capacidade de autointervenção é uma coisa possível. Existe uma genética, mas existe a própria instrução do corpo de ir variando a própria estrutura dentro dos ambientes que ele vai surgindo. Certo? Se você começar a fazer CrossFit, seus tecidos vão mudar. Se for lá para natação, a face vai mudar. Se você for fazer equitação, vai mudar. Se você não fizer nada, vai mudar. O tecido é altamente reorganizável ali, por isso que é uma estrutura chamada metaestável. O tecido conjuntivo se reajusta, às vezes em segundos, às vezes em anos, mas ele não é estável. Por isso que a gente fala, né, dessa questão da plasticidade e da rigidez, porque ele é variável, ou seja, o tecido conjuntivo responde aos estímulos. Essa afirmativa é importante, né? Tudo bem, gente? Acho que a gente pode ir fechando, né? Bom, eu, da minha parte, quero dizer o seguinte: a gente fez uma apresentação, uma pequena ideia do que é o trabalho, né? É complexo o trabalho da face, não porque estudar a face é complexo, mas é porque ela também pede um raciocínio que é um pouco diferente do raciocínio mais clássico, né? Porque ela fala de uma anatomia integrativa, ou seja, o próprio tecido é integrador, né? Isso a Aida Wolff vai trazer fortemente isso, mas é importante a gente entender que o sistema, nesse sentido, é visto do ponto de vista holístico. Então, me interessa saber das relações, certo? E depois a gente fez uma prática básica para a gente falar, olha, tem a face plantar e como é que eu vou desenvolvendo uma aula a partir daí. Então, a gente fez um ground, trabalhou a os ritmos, né, das estruturas dos membros inferiores e como isso se manifesta através de gestos de andar, correr, saltar, caminhar, né? Então, a gente vê que tem uma funcionalidade aquilo e também tem uma expressão emocional associada a essa dinâmica. Durante o curso que nós vamos desenvolver, começa agora em fevereiro, né? Nós somos 4 sábados, onde a gente desenvolve, em cada encontro, um tema. Por exemplo, o primeiro tema é a liberação miofascial. Por que isso? Então, é apresentado. E é apresentado um conjunto de trabalhos para vocês trabalharem a liberação miofascial e entender o que é a liberação miofascial do ponto de vista da estrutura facial, certo? E isso inclui o sistema nervoso. A segunda aula vai falar dos trabalhos de alongamento, flexibilidade, como é que a gente vai organizando, como é que as forças vão passando do corpo de um ponto para outro. Então, a gente vai falar de uma anatomia, né, estrutural espacial. Aí é a face do ponto de vista espacial. Ok? Depois, a gente, no terceiro encontro, vai falar da atividade da tonicidade. Como é que a gente organiza isso que o Wellington trouxe, né, e a Ana também trouxe, da organização tônica. Quer dizer, qual é a dimensão da tonicidade? Mais tenso, menos tenso? Como é que a gente vai organizando? Certo? E na última parte, especificamente, a gente vai falar do trabalho perceptual, da dinâmica da face como um órgão sensorial. Claro que em cada trabalho todos os elementos estão juntos, mas a gente se apropria, se aprofunda e aprende os exercícios que vão ajudar na liberação, os exercícios que vão ajudar no alongamento, os exercícios que vão ajudar na tonificação e as práticas que levam ao trabalho perceptual, né? E a gente faz uma discussão sobre isso. Então, é uma aula que tem teoria e prática, dividido, né? Então, são sempre, no fundo, são 8 elementos divididos em 4 dias, tá? Então, está feito o convite. É um trabalho inovador do ponto de vista dos estudos, né? Quer dizer, é importante dizer isso aqui. Quer dizer, eu estou indo, por exemplo, agora para a Alemanha, em março, para estar com o Robert, com esse grupo todo, para a gente. Esse é um trabalho que a gente sempre está desenvolvendo, porque é importante entender esse contexto da face não como um elemento único, mas um elemento singular que ficou fora do nosso saber, né? Então, que influências tem o tecido conjuntivo na dinâmica da estrutura, na locomoção e nos aspectos, no que interessa aqui, afetivos e emocionais? Essa é a pergunta, e o trabalho se debruça sobre isso. Então, tem um estudo da anatomia, um estudo que leva ao movimento e um estudo sobre a questão dos usos disso nos comportamentos. E a gente
Sempre tem um momento de teoria, prática e discussão. Teoria, prática e discussão. Certo? Então, vocês vão ter um acervo, né, de 12 aulas para vocês poderem praticar. Você pode praticar 12 dias, depois repete. Você pode praticar 12 semanas ou pode praticar durante 12 meses. Né? Então, vocês vão ter um volume de trabalho bastante significativo. Tá bom? Muito bem, gente. Da minha parte, eu quero agradecer vocês, convidá-los a estar com a gente, né? E é isso. Muito contente. Fiquei contente. Johannes, muito obrigado. Foi uma aula excelente. Aos colegas que ficarem interessados no curso, na tela tem um QR Code que vocês podem copiando a imagem, que vai dar acesso direto ao link de inscrição. E também no chat nós publicamos o link também com maiores informações sobre o curso, as datas também estarão por lá. E caso vocês precisarem também, vocês podem entrar em contato direto conosco. Eu, né, por meio da Sinapse, a Cláudia, a Raquel, o próprio professor Johannes, estaremos à disposição de vocês para transmitirmos aí as informações que forem necessárias. Tá ótimo. Isso mesmo. Super Certo, gente? obrigado, Christian, também, viu? Eu que Claudinha, agradeço, foi uma aula Raquel. fantástica, Valeu. nossa. Muito bom. Um abraço para Beijo. todos. Beijo para vocês, gente. A gente se vê logo. Obrigado. Boa noite. Boa noite a Encontramos Boa nos noite. para estar com a Boa gente. noite, obrigada. Boa Até. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada, Boa Hans. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. gente.